Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Do Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para colocá-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? E os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto e Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam, e vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E Jesus, abraçava as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra de vida e da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Talvez a palavra de Deus, o Evangelho, tenha nos incomodado um pouco, porque todos nós conhecemos realidades, situações, pessoas, vizinhos, alguém que sempre passa por uma situação desta que ninguém deseja e ninguém quer, questão do divórcio. Mas aqui eu não vou falar sobre isso, mas o que eu gostaria de comentar é algo que vem antes de chegar a essa atitude. Quando chega lá no divórcio, ou seja, quando chega o momento da separação, porque já não tem mais a ser feito, já foi. O que era para ser feito antes não foi. Aí chega então, lá no final, já não tem mais o que fazer, aí é só remediar. A prevenção ela precisa acontecer. Então, quando os discípulos estão conversando com Jesus, Jesus vai explicar para eles as questões todas que estão envolvidas. Naquele tempo, eram só os homens que podiam dar o direito de divorciar-se. As mulheres não, elas eram repudiadas. Mas Jesus coloca todos em pé de igualdade. Por quê? Porque nós vimos na primeira leitura, no livro do Gênesis, que Deus fez homem e mulher, sua imagem os criou, para caminharem lado a lado, sem a diferença, sem dizer quem é mais alto, quem é maior, quem é menor, quem é mais importante e quem não é. Para Deus, todos nós somos iguais, importantes, e devemos aprender dele a caminhar lado a lado. Quando se cria essa cultura de que um é superior ao outro, já começa a ter problema. Quando eu entendo que o outro é o meu semelhante, como Deus, como eu sou imagem e semelhança de Deus, o que deve acontecer deve estar presente o respeito. Aí que nós precisamos entender, na base do respeito uns aos outros para podermos conviver. E quando se trata então de uma união matrimonial, quando o casal chega diante do altar, quando vem a noiva, toda ela parecendo um bolo, com aquele vestidão desse tamanhozinho, né? E às vezes o seu futuro esposo está de pinguim aqui na frente, né? Aquela coisa
coisa assim, né? É um dia bonito, é um dia festivo, é um dia alegre, as flores, os cantos, as roupas, os perfumes, a festa. Tudo isso é bonito, tudo isso é bom, isso é importante. Isso marca as fases da nossa vida. O padre também, quando vai se ordenar, a beleza dos cantos do povo, da alegria, das promessas. Mas todos nós sabemos que a coisa começa daqui a pouco, depois que sai da igreja. É ali que vai começar a vida de casamento, é ali que vai começar a vida do ministério, é o depois. Aquele momento inicial é a inauguração. Agora, quando nós estamos ali celebrando diante de Deus, há um momento em que a gente diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe, porque nós falamos exatamente o que Jesus disse. Quando separou, então nós devemos perguntar: será que de fato Deus uniu? Será que de fato Deus estava no meio da vida desse casal? Como eu sempre digo aos casais, é importante que ao se casarem, não deixem a palavra, não deixem Deus do lado de fora da sua casa. Porque nós precisamos entender que viver no amor de Deus é a possibilidade de ter Deus no meio do casal, é a possibilidade de mantê-los unidos e perpetuar este amor. Agora, quando Deus sai de cena, quando eu deixo Deus do lado de fora da minha casa, eu começo muitas vezes então a entrar, voltar-se para mim. E o egoísmo vai tomando conta. E não é possível haver uma família, não é possível haver um casamento com egoísmo. E isso tudo vai levar ao quê? À possibilidade de um divórcio. Então, quando lá, aquilo que eu estou dizendo, quando chega naquela situação, já é o fim de tudo. É preciso antes se prevenir, é preciso antes recuperar aquilo que talvez tenha se perdido. Por isso que então o casal diante do altar de Deus precisa saber o que está fazendo. É uma promessa para a vida inteira, como Jesus prometeu fidelidade ao Pai e ao plano de amor. Então Jesus não quebra a aliança que fez com Deus. E o homem, o ser humano, o homem e a mulher, Deus os criou para serem companheiros uns dos outros. Deus os fez um para o outro. Deus quer a união das pessoas. E quando nós então separamos, ou quando somos egoístas, não conseguimos manter a unidade. Pense se isso não é verdade. Pense se de fato, quando Deus está fora da vida de um casal, de uma família, esta família realmente às vezes pode perdurar. Não, eu preciso adquirir a minha humanidade em Deus. Eu preciso fazer que a minha imagem e semelhança de Deus ela possa ser vista pelo outro. Então, quando eu me caso, eu me coloco diante dela, eu me coloco diante dele, eu estou ali para somar com ele, não para dividir, não para tirar. Eu estou junto para construirmos juntos, não para destruir uma vida, não para fazer da vida do outro inferno. Quantas pessoas vivem desse modo? E não é assim que Deus, não foi para isso que Deus uniu. Portanto, muitos casais também permanecem unidos, mas a pergunta é: Deus está no meio desse casal, da vida dessa família? Porque a gente, quando então coloca Deus do lado de fora, a gente passa a olhar somente para nós mesmos. E não foi para isso que Deus nos fez. Ele quer estar entre nós, Ele quer mostrar o seu amor, Ele quer nos mostrar o seu ensinamento. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, lembrar: quem está ao meu lado está também porque Deus colocou na minha vida. E eu vou fazer essa pessoa feliz, eu vou procurar fazer essa pessoa melhor, eu vou ajudá-la, eu vou ajudar a reerguer quando ela se cair, a se fortalecer quando estiver fraca. Isto que é uma vida de matrimônio. Não é simplesmente casar-se pensando em si próprio. Vou me casar para isso ou para não. Vou me casar, vou me unir a minha esposa, ao meu esposo, formar a minha família para vivermos a promessa de Deus, viver a bênção de Deus. Então, meus amigos, mais que falar de divórcio, mais que falar, não se trata disso, se trata antes de prevenir, de recuperar aquilo que muitas vezes se perde no meio do caminho. Nós precisamos lembrar: se Deus uniu, eu
eu devo me esforçar para manter unido a Deus, não para me separar. E como diz um poeta, um pensador, quando lhe perguntado sobre o casamento, ele respondeu assim: ao me casar, eu pensei como eu estarei dialogando com a minha esposa daqui a 30 anos. Então, saber dialogar, saber conversar, saber crescer juntos, isso possibilita a caminhada até o fim. Agora, quando eu passo então a olhar só para mim, a pensar só em mim, a ver só os meus interesses, então eu interrompo até mesmo a possibilidade do diálogo. E aí nós vamos enfrentar problemas. E não estamos dizendo que os casamentos são a mil maravilhas. Sempre tem os arranca-rabo no meio do caminho, tem as suas discussões, tem as suas diferenças. Mas o importante é nessa diferença saber conversar, saber partilhar, saber se entender e saber, às vezes, silenciar-se também. Porque é isso que muitas vezes acaba levando à derrota do casamento, quando a gente só quer se impor. Outros copiam modelos errados. Meu pai tratava minha mãe desse modo, então eu vou tratar minha esposa do mesmo jeito. Minha mãe tratava meu pai desse modo, eu vou tratar meu pai também desse jeito. Tem pessoas que inconscientemente fazem isso e nem percebem. E a gente não pode repetir os erros dos pais. A gente não pode repetir o erro daqueles que vieram antes, senão nós temos que copiar as virtudes, não os erros. Os erros, não, isso daí pode causar problema nos tempos de hoje. Então, o casamento, a vida de família é vida de doação, é vida de entrega, é vida de compromisso. O que hoje muita gente não quer mais. Por que não quer mais? Porque só pensa em si próprio. Tem muitas pessoas que vivem de relações virtuais, ou seja, dentro do celular, dentro do mundo da internet, ela se relaciona com uma outra pessoa lá a quilômetros e quilômetros de distância. Ela fica feliz com isso. Eu não consigo entender esse tipo de negócio na minha vida. Hoje não tem momento na minha cabeça isso. Né? Como que você pode dizer que eu conheço uma pessoa se você não convive com ela? Porque atrás de uma imagem de celular, de internet, você pode criar o que você quiser. Mas ir na frente, ir cara a cara, olho a olho, cara crachá, né? Como dizia o outro. Né? Como que fica isso? Nós temos que encarar o outro, seu desejo de conviver. Então tem muita gente que se dá por satisfeita de viver uma relação assim. Depois reclama de solidão, reclama de depressão, reclama de tristeza, reclama de frustração. Por quê? Porque não tem o afeto. Não se pode ali ter a afetividade de uma relação. Do amor, do carinho, do passeio, da conversa, do café, do lanche, do passeio. Né? Então, meus amigos, a gente vive hoje uma outra realidade. Só que tudo isso eu tenho uma certeza que vai passar. Porque vai chegar um momento em que a humanidade vai perceber que essas coisas não funcionam. O que funciona é aquilo que Deus, lá no Gênesis, nos falou. Deus fez o homem e a mulher um para o outro. Não fez internet, não fez celular, não fez virtualidade para ninguém. Fez o homem e a mulher para ambos viverem juntos, viverem em família, construírem o seu lar, serem felizes. E a alegria de Deus é poder estar dentro da sua casa, participando da sua vida. Então, não deixem Deus de fora. Não deixem Deus ficar do lado de fora. Permitam que, de fato, aquilo que Deus uniu, ninguém de fato separe. E o casal, mais uma vez digo, diante do altar de Deus, Deus vai unir todos os dias. Quando todos os dias eu permitir que Ele esteja na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos. Aprender de Jesus o seu amor, saber dialogar, saber conversar. Para quê? Para evitar chegar lá no final do divórcio. Quando chegou lá, é porque tudo já se destruiu no meio do caminho. E não é isso que Jesus quer, não é essa que a palavra de Deus quer nos dizer. Portanto, quando Ele diz dureza de coração, é para dizer, olha, quando você é egoísta, você só pensa em si, nas suas vantagens, no seu eu, o seu coração ainda não se tornou semelhante
ao coração do nosso Deus. Passam os séculos, passa tudo, só não passa o amor. Que assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha